Se você é uma melancólica ou melancólico que quer saber um pouco mais sobre o seu temperamento, nesse vídeo aqui você vai aprender o quê? Você vai acessar o quê? O que todo melancólico precisa saber, ou melancólica, qual é o seu superpoder e o pior erro que você pode cometer. Eu garanto pra você que você vai encontrar aqui conhecimento de nível pago, daqueles que a gente paga, sabe? Mas eu vou entregar ele totalmente gratuito pra você. Então, pra gente começar a conversar, você precisa saber que a melancólica é como se fosse um oceano profundo. Serena por fora, reflete e observa o mundo com atenção, mas dentro, no seu interior, existe um mistério tão vasto que só ela mesma é capaz de compreender. Suas emoções são intensas e ela guarda no seu silêncio as coisas, não é mesmo? O seu olhar busca sentido e verdade em tudo o que a rodeia, tá? Então eu não posso resumir aqui a melancólica como essa pessoa que sente o mundo de forma muito intensa, que guarda as coisas, que reflete muito sobre a vida, que a intensidade com que ela reflete, com que ela tenta digerir e entender as coisas, só mesmo acho que ela para poder entender, porque outra pessoa para poder entender precisa ter um conhecimento e um repertório de conhecimento muito vasto também para poder entender e compreender a maneira e a profundidade que a melancólica traz os conceitos, sabe? Porque ela digere e vai tentar buscar mais informação. Então ela é uma pessoa intensa quando ela vai estudar alguma coisa, quando ela vai aprender alguma coisa, tá? E ela guarda isso, ela retém tudo que ela estuda, tá? Então ela busca verdade em tudo que rodeia. Ela busca sentido para a vida, ela busca sentido para aquilo que fez, para aquilo que ela falou, ou para aquilo que fizeram e falaram para ela. Então ela tem que, para ela tem um pilar da vida dela que ela tem que se sustentar pelo porquê das coisas, né? Qual é o sentido disso? Mas por que isso aconteceu? Por que me falaram isso? Por que eu estou vivenciando isso? Combinado? Então, as melancólicas ou melancólico naturalmente é inclinado à reflexão. São ótimos amigos, pois ouvem tudo com atenção, assim como as fleumáticas, certo? Sensível pela causa dos outros, está sempre disposto a fazer algo para ajudar. É profunda, recebe e reflete para decidir se vale a pena ou não expor aquilo ao mundo. Uma melancólica, quando ela se torna lapidada ou com um nível de conhecimento muito profundo, ela é capaz de criar cenários na vida dela, na mente dela, e orientar a pessoa para aquele melhor cenário. Ou, melhor que isso, né? Mostrar para aquela pessoa, né, que ela tá ali contando aquela dor, que existem outros cenários que são possíveis, porque quando a gente está embebido, envolto aí de dor e desconforto, a gente não consegue enxergar isso. E a melancólica, quando ela tem esse olhar atento, quando ela já se lapidou, quando ela tem conhecimento de repertório de conhecimento, como eu gosto de dizer, ela consegue entregar uma bandeja com vários cenários possíveis para essa pessoa. Então, por isso que elas são excelentes amigas, né? Obviamente, quando você tem uma melancólica nesse nível de conhecimento, de expertise, de sabedoria mesmo, sabe? De vida e de conhecimento, tá? Você é uma pessoa profunda que presta atenção ao que acontece ao seu redor. Você raramente é pega de surpresa. Recebe e sente as coisas profundamente. Crítica e exigente consigo mesmo e com os outros. O sentimento para você é algo muito sério. Você consegue fazer uma leitura muito serena e muito transparente do que está acontecendo no ambiente. Muitas vezes vai acontecer alguma coisa com você ou alguma coisa que, né, aconteceu no ambiente e você fala, cara, eu já sabia que isso ia acontecer. Porque você é uma pessoa sensível, sensitiva, você consegue sentir o que está acontecendo no ambiente, porque você consegue fazer a leitura de forma profunda. E de forma profunda aqui, se você já está num caminho de autoconhecimento, pode reparar, às vezes não é a ação, às vezes é a energia que te manda um estalinho e você fala, senti que isso ia acontecer. Então, raramente, quando você já está nesse nível, surfando essa onda, né, você é pega de surpresa. E não é que as outras pessoas que estão aí começando essa jornada também não são, mas para elas talvez a leitura é mais visual nesse momento, mas mesmo assim ela ainda raramente vai ser pega de surpresa, porque ela consegue fazer uma leitura da cena que está acontecendo, tá? Então recebe profundamente, obviamente, porque ela sente, ela vai entender o porquê que aquilo está acontecendo, por que ela está sentindo aquilo, por que isso precisava acontecer, ela quer um sentido para aquilo, então ela vai se debruçar naquilo e vai
pensar profundamente, tá? E por conta dessa profundidade de tentar buscar resposta em tudo, ela é extremamente crítica com ela e com os outros. Afinal de contas, ela sabe, ela estudou, então assim, ela precisa ser exigente consigo mesmo, porque ela precisa encontrar a melhor resposta, o melhor porquê, o melhor tudo, porque afinal de contas ela entende que precisa de uma resposta. E essa resposta precisa, obviamente, ser perfeita, tá? Então, o sentimento para ela é muito sério. Quando a melancólica ela diz que ela está sentindo algo, eu estou triste, cara, é porque realmente ela está triste. Eu estou nervosa, é porque ela realmente está nervosa. Eu estou decepcionada, ela está realmente decepcionada. Tanto que quando a gente fere uma melancólica, uma pessoa fere, né, os sentimentos de uma melancólica, é difícil. Perdoar não é a palavra certa, né? Porque a gente tem que aprender a perdoar as pessoas, mas ela jamais vai esquecer aquilo lá. Ela jamais vai esquecer a dor que ela vivenciou, com detalhes, inclusive, né? Então, assim, o sentimento para ela é algo sério. Agora, aqui é bom ressaltar uma coisa, porque se você não for uma melancólica com o repertório de conhecimento, a tendência é de que você fique magoada, fica com essa má água dissolvida aí, né? Essa mágoa, essa raiva, esse rancor sobre aquilo que a pessoa te fez ou te falou. E aí vai muito da expertise, muito do conhecimento, muito da sabedoria, a mulher sábia que eu tanto falo, de olhar para aquilo que te falaram e olhar para a pessoa que te falou. Será que aquela pessoa é uma pessoa do bem, é uma pessoa que queria teu bem, é uma pessoa que desejava que você melhorasse, por isso que ela te falou aquilo? Porque se for isso, mesmo que a pessoa tenha falado uma coisa que seja contrária daquilo que você tenha falado, queria escutar, é uma opinião dela e a gente tem que respeitar isso. Por mais que doa na gente, às vezes dói porque a gente queria escutar o que a gente queria e não o que a pessoa falou, que talvez seja um cenário bem contrário do que você queria. E como você medita muito, você pensa tudo, quando você decide ou você elabora uma resposta, você acha que essa resposta é a única possível e verdadeira, porque afinal de contas você passou meses, dias, talvez anos elaborando esse conceito. E quando vem alguém e diz contrário esse conceito, esse valor que você criou, é uma coisa inconcebível e dói na alma, sabe? E aí vem a sabedoria daquela mulher sábia que já detém conhecimento, que tem repertório de conhecimento, para analisar todo o cenário. E é óbvio que vai doer, né? Gera um desconforto no primeiro momento, mas rapidamente você consegue olhar e falar assim, cara, mas olha só, essa pessoa tem esse cenário, é assim de vida, isso aqui. Aí você vai começar a ponderar as coisas e falar, tá bom, foi assim, é sobre ela, é sobre o que ela pensa, né? Ou quem sabe a pessoa realmente te alertou para uma coisa que você não estava vendo. E aí a sabedoria, mais uma vez, de olhar e falar, cara, ok, ela tem razão e eu vou tentar ajustar. Mas para você o sentimento é uma coisa muito séria e a gente precisa levar isso muito em consideração, tá? A melancólica ou melancólico é a memória do mundo. Você é muito direto no seu recado, é leal aos seus princípios, os seus valores e as suas palavras. Com conhecimento se torna uma grande conselheira, pois para você é fácil observar a alegria e sofrimento dos outros. Você é a memória do mundo porque você não esquece das coisas. Aquilo que te aconteceu lá atrás, seja ela alegre ou seja ela de forma triste, trágica, você vai conseguir relatar isso no segundo momento de forma muito real, inclusive dando detalhes daquela cena que você vivenciou, tá? Quando você tem, inclusive, alguma coisa para dizer, para falar, de forma a se posicionar, você tende a dar o recado de forma muito clara, muito direto, você não vai ficar rodeando, sabe? Por quê? Porque para você já meditou, você já pensou sobre aquele assunto. Então, para você dar um recado, para você dar uma mensagem a alguém, você já passou dias meditando e olhando sobre aquele assunto. Então, o recado é direto e reto, assim, é objetivo nesse sentido, que casa muito lá com o posicionamento das coléricas. Só que a colérica às vezes se posiciona de forma impulsiva, né? Porque ela quer devolver ao mundo rápido aquilo que ela recebeu. As coléricas não. As coléricas, elas são diretas no seu recado, mas geralmente, quase sempre, muito raro, ela vai explodir. Geralmente ela já traz um valor muito enraizado, já que já foi muito lapidado, tá? Por isso que ela é leal aos seus valores e princípios, porque ela já lapidou muito, ela já entendeu, ela já elaborou como é que tudo isso funciona.
Então, por isso também que ela se torna uma boa conselheira e uma boa ouvinte, porque ela tem tantos princípios, tantos valores tão profundamente elaborados que ela consegue facilmente enxergar e acolher as pessoas que estão em sofrimento. Por quê? Porque ela consegue facilmente se colocar no lugar da pessoa. Se tem uma pessoa, um temperamento que é muito empático, no sentido de se colocar no lugar do outro, são os melancólicos. Então, justamente por isso, porque ela consegue fazer essa leitura e abraçar todo esse sentimento que a outra pessoa está vivenciando ali. Afinal de contas, ela pensa muito, ela medita muito sobre as coisas, tá? O superpoder das melancólicas não podia ser diferente, é a profundidade, tá? Então, vocês têm uma capacidade única de analisar e refletir e compreender as situações de forma intensa e detalhada. Ou seja, você é capaz de criar muitos cenários e, com isso, consegue eliminar ou prever todas as rotas erradas. Ou seja, você consegue fazer uma previsão daquilo que vai acontecer. E aí você vai eliminando as coisas. Muito se fala que a melancólica é um pouco lenta no movimento. E é um pouco lenta justamente por causa disso. Porque ela começa a ver possíveis cenários e aí ela tenta ajustar as coisas para que não aconteça coisa errada. Ela não quer que aconteça uma coisa errada. O problema aqui é quando ela não tem a noção de que ela tem que se movimentar. Então, o cenário ruim, às vezes, não é para você arrumar o cenário ruim. É só para você conhecer aquele cenário ruim, mas que você precisa agir e sair daqui. Tá bom? Então, vamos fazer uma recapitulação bem rapidinha do que a gente já viu. A gente já viu como é um melancólico ou uma melancólica e a gente acabou agora de ver o superpoder de vocês, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o pior erro que um melancólico ou uma melancólica pode cometer. E se você acabou de chegar aqui nessa parte, mesmo assim ainda falou, Ana, não sei, fiquei com dúvida, agora me deu um nossa, eu sou mesmo melancólica ou não, eu vou deixar aqui no link na descrição abaixo um curso que chama um curso destinado para você descobrir o seu temperamento. E aí lá eu não uso as características dos testes que a gente encontra na internet, eu uso um conceito chamado, é uma régua, chama eixo de comportamento, tá bom? E aí eu explico o que é eixo de comportamento e eu te ajudo a descobrir o seu temperamento por esse conceito, tá bom? É um curso bem bacana que aí eu tenho certeza que você vai encontrar o seu temperamento e nunca mais vai ter dúvida, porque é horrível a gente ter dúvida sobre as coisas, tá? E agora, o que a gente vai ver? Qual é o seu pior erro? O pior erro da melancólica é que ela acha que nunca sabe o suficiente. Então, ela acumula conhecimento sem agir. Você se afoga em reflexões com medo de errar enquanto a vida exige movimento. Sua profundidade é um dom, mas sem ação, ela só te mantém presa onde você está. Aqui, meus amores, eu costumo dizer que é toda melancólica quando ela não tem conhecimento e ela busca conhecimento sem ação, porque ela não tem repertório de conhecimento para pegar conhecimento e botar ele em ação, então ela só pega conhecimento. Ela se torna uma obesa mental. E toda obesa, no sentido literal da palavra, ela se torna pesada, ela tem dificuldade para se movimentar. E de tanto conhecimento, de tanto ela buscar informação, de tanto ela buscar meditar sobre as coisas sem movimento, ela acaba paralisada na vida. Então são aquelas pessoas que sabem muito sobre as coisas, têm um repertório de conhecimento muito bacana, mas não tem sabedoria para entender que ela precisa adquirir e colocar em prática. Porque senão eu só engulo o conhecimento e eu vou acabar ficando obesa.